Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 18º encontro. Vamos trabalhar Jeremias no capítulo 7, do versículo 16 ao versículo 28. Esses versículos vão dividir em duas partes. A primeira parte não vale intercessões, do versículo 17 ao versículo 20, e a segunda parte não vale o culto, do versículo 21 ao versículo 28. A idolatria, nos diz Jeremias, é o grande impedimento para a ação de Deus em Judá. A esta idolatria, Jeremias a descreve mediante a imagem de pequena cena familiar, em que todos os componentes trabalham com afinco para o culto da Rainha do Céu. Jeremias capítulo 7, do versículo 17 a 20. Nem os sacrifícios servem para aplacar a Deus, por mais numerosos que sejam. O que Deus pede é a conversão pregada pelos profetas. Então, nós vamos ver o capítulo 7, versículo 21 ao 29. Que os filhos de Israel não realizam. Assim, na história do povo de Deus, nos grandes momentos de crise, fica a possibilidade da intercessão de um mediador. É uma das funções dos profetas, como nós encontramos lá em Moisés, no livro do Êxodo, capítulo 32, e também no livro dos Números, capítulo 14. Agora, nessa situação, não tem mais jeito. Javé proíbe Jeremias de interceder pelo povo. Vamos ouvir então a leitura deste texto que vamos refletir. Quanto a você, não reze por este povo. Não faça preces nem súplicas em favor deles. Não insista comigo, porque eu não vou atender. Você não está vendo o que eles fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos recolhem lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazer broas em honra da Rainha do Céu. Depois, derramam vinho em homenagem aos deuses estrangeiros, só para me insultar. Mas será a mim que eles ofendem? Oráculo de Javé. Não será a eles mesmos para sua própria vergonha? Por isso, assim diz o Senhor Javé: minha ira ardente se derramará sobre este lugar, sobre as pessoas e os animais, sobre as árvores do campo e os frutos da terra. Minha ira vai pegar fogo e não se apagará. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntem os holocaustos que vocês queimam com seus sacrifícios e comam essas carnes. Pois quando tirei do Egito os antepassados de vocês, eu não falei nada, nem dei ordem alguma sobre holocaustos e sacrifícios. A única coisa que eu lhes falei e mandei foi isso: obedeçam-me e eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Andem sempre no caminho que eu lhes ordenar, para que sejam felizes. Eles, porém, não obedeceram nem deram ouvidos, e continuaram procedendo conforme a obstinação do seu coração perverso. E ao invés de voltar o rosto para mim, voltaram-me as costas.
desde o dia em que seus antepassados saíram da terra do Egito até hoje. Todos os dias estou mandando para eles, sem cansar, meus servos, os profetas. Mas não obedeceram a eles, nem me deram ouvidos, ao contrário, endureceram ainda mais a nuca e tornaram-se piores que seus antepassados. Você dirá essas coisas a eles, mas eles não lhe obedecerão. Você os convocará, mas eles não responderão. Aí você lhes dirá: esta é uma nação que nunca obedeceu a Javé, seu Deus, e nem aceita a correção. A fidelidade morreu, foi expulsa da sua boca. Vejamos agora o comentário a esta parte do texto do capítulo 7 de Jeremias. Versículo 16. Quanto a você, não reze por este povo. Não faça preces nem súplicas em favor deles. Não insista comigo, porque eu não vou atender. Agora, Javé Deus dirige a palavra a Jeremias, o profeta, num diálogo pessoal. A paciência e oportunidade de salvar Judá acabou. Não tem mais apelo. Jeremias não pode mais rezar e interceder pelo povo. Javé não vai escutar, e não adianta, porque Javé não atenderá à oração de intercessão de Jeremias pelo povo. Versículo 17. Você não está vendo o que eles fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Javé pergunta ao profeta sobre o que o povo de Deus faz no interior e nas cidades de Judá e na capital, nas ruas de Jerusalém. Todo lugar está corrompido. A aliança foi rompida. Versículo 18. Os filhos recolhem lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazer broas, em honra da rainha do céu. Depois, derramam vinho em homenagem aos deuses estrangeiros, só para me insultar. A idolatria está solta. A aliança que pedia fidelidade a Javé como único Deus para seu povo foi rompida. O povo de Judá está cultuando outros deuses, outras divindades. O culto da rainha do céu, Astarte, também conhecida como rainha do amor, era uma festa familiar e comprometia a colaboração de toda a família, que era um culto também da fertilidade. Era uma deusa da Mesopotâmia, muito popular na terra de Judá. Na época do rei Manassés, essa festa era muito famosa. Era uma divindade astral. O culto dela se fazia em lugares abertos e consistia na oferta de bolos, provavelmente na forma de uma mulher nua. Enquanto o rei Josias quis centralizar em Judá o culto, no templo de Jerusalém, destruindo todos os lugares de culto, o povo continuava na família cultuando Astarte, a rainha do céu. Depois do bolo, se derramava vinhos em homenagem aos deuses. Javé vê isto insulto, pois ele é o Deus de Israel, não Astarte nem os outros ídolos, os outros deuses. Versículo 19. Mas será a mim que eles ofendem? Oráculo de Javé. Não será eles mesmos para sua própria vergonha?
Com este culto, o povo prejudica a si mesmo. A expressão para a própria vergonha, que é um título depreciativo a Baal, divindade cananeia. Este ídolo é a vergonha dos rostos, enquanto Javé vem chamado saúde de meu rosto. Javé não sai ofendido, pois a idolatria prejudica o povo, que fica entregue a deuses que nada podem fazer, para poder então ajudar Javé, porque esses deuses não existem. Só Javé pode ajudar o seu povo. Versículo 20. Por isso, assim diz o Senhor Javé: minha ira ardente se derramará sobre este lugar, sobre as pessoas e os animais, sobre as árvores do campo e os frutos da terra. Minha ira vai pegar fogo e não se apagará. Javé vai fazer justiça. O povo de Judá receberá a pena, fruto de sua escolha. Nada vai sobrar. Com o dilúvio, mas desta vez o fogo. A ira de Javé vai destruir o ser humano com suas moradias, animais, florestas, os frutos dos seus trabalhos. Porque o ser humano, ao agir mal, compromete a todas as outras coisas. Versículo 21. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntem os holocaustos que vocês queimam com seus sacrifícios e comam essas carnes. Javé continua denunciando pela boca do profeta a polêmica ação contra o culto, mal entendido, pelo tema da intercessão. Na aliança, no Sinai, Javé impunha a condição de que as leis fossem aceitas e obedecidas, para selar a relação entre o Senhor e o povo escolhido. Mas, na aliança, não existia mandamentos para o sacrifício ou práticas de culto. Mas o culto é um reconhecimento. Mas Javé não pede um tributo como condição da aliança. Ele quer somente a obediência do seu povo. Assim o Senhor desobriga os judeus desse dom dos sacrifícios das carnes queimadas no culto. E lhes oferece toda a carne. Já que os sacrifícios são do povo, não servem para Deus. Ele exigia, na aliança, fidelidade e obediência, não sacrifícios. Que o povo faça bom proveito da carne. O versículo é um sarcasmo, pois se sacrificava os holocaustos inteiros em honra da divindade. Agora eles podem comer essa carne porque Javé não precisa delas. Essas carnes, porque Javé não precisa dessas carnes. Versículo 22. Pois quando tirei do Egito os antepassados de vocês, eu não falei nada, nem dei ordem alguma sobre holocaustos e sacrifícios. Javé, ao tirar o povo do Egito, a única coisa que exigiu era que o povo cumprisse a aliança. Nada havia falado sobre holocaustos e sacrifícios. Versículo 23. A única coisa que lhes falei e mandei foi isto: obedeçam-me, e eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Andem sempre no caminho que eu lhes ordenar, para que sejam felizes. As bênçãos da aliança não estão condicionadas ao culto, mas à observância da lei. É nesta observância da lei que eles serão felizes. Cabia ao povo obedecer às leis, andarem no caminho da aliança. Versículo 24. Eles, porém, não obedeceram nem deram ouvidos, e continuaram procedendo conforme a obstinação perversa. E, ao invés de voltarem o rosto para mim, voltaram-me as costas.
Os judeus deram as costas para Javé, porque não eram capazes de olhar para Deus, de encarar Deus. Assim, traíram a aliança, né? Não traziam na vida deles a presença da aliança. E obstinaram na surdez de não ouvir nem encarar Javé Deus. Versículo 25. Desde o dia em que seus antepassados saíram da terra do Egito até hoje, todos os dias estou mandando para eles, sem cessar, meus servos, os profetas. Javé queria fazer o povo lembrar a aliança que fez com seu povo eleito, e que eles obedecessem o pacto que Javé fez com eles. Mas, para isto, ele enviou profetas, os servos de Deus, que falavam a palavra de Javé. Mas desde a saída do Egito até os dias de hoje, ele continua a enviar profetas. Versículo 26. Mas não obedeceram a eles, nem me deram ouvidos. Ao contrário, endureceram ainda mais a nuca e tornaram-se piores que seus antepassados. Endureciam a nuca. É uma metáfora, né? Como o novilho endurece o pescoço para não aceitar o jugo, significa resistir, também o povo de Deus não quis se submeter à aliança. Pode significar, então, também endurecer o coração. O povo de Israel se tornou insensível e assim pior que seus antepassados. Não quiseram ouvir Javé nem os seus profetas, que anunciavam a sua palavra. Versículo 27. Você dirá essas coisas a eles, mas eles não lhe obedecerão. Você os convocará, mas eles não responderão. Jeremias, como profeta, deve dizer as coisas, mas ter consciência que ele não será ouvido e não obedecerão ao profeta. Toda proposta de Deus faliu. Não tem mais jeito. A missão do profeta não vai ter fruto. Versículo 28. Aí você lhes dirá: esta é uma nação que nunca obedeceu a Javé, seu Deus, e nem aceita a correção. A fidelidade morreu, foi expulsa da sua boca. Diante da rejeição do povo de Judá, de ouvir o profeta, Jeremias deve dizer: esta nação nunca obedeceu a Javé, seu Deus. Essa nação rompeu com a aliança. E rompeu com seu Deus, rompendo a aliança. E não aceita se converter. A correção, em vista à volta da observância da lei, não é produtiva, não acontecerá. A fidelidade do povo de Deus morreu. Nada mais se pode fazer. Já não há profissão de fé na boca do povo de Judá. Então, essa é a nossa reflexão sobre essa parte do profeta Jeremias. Nós vemos a resistência do povo, que quer fazer aquilo que eles acham que deve fazer, rompendo com a aliança, não seguindo os caminhos do Código da Aliança e das leis, e assim eles fizeram a escolha do seu próprio caminho, e Javé agora não pode fazer nada. Simplesmente vai deixar o seu povo à mercê das outras nações e das outras divindades, que nada são, porque eles desobedeceram e romperam a aliança com seu Deus. Deus não aceita dividir a si mesmo, o seu povo que ele escolheu. E seu povo vai escolher os deuses, agora ele não tem mais nenhum compromisso com a aliança que ele fez com seu povo. Claro que nós sabemos que depois Deus vai dar sempre oportunidade para o arrependimento. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.